não entendi direito. O novo céu e a nova terra vai ser aqui. O inferno vai ser uma localidade, provavelmente. Na verdade, não é o inferno, né? É o lago de fogo, né? Porque o inferno será jogado para dentro do lago do inferno, do lago de fogo. Tem coisa pior que o inferno. O inferno não é o pior. É o lago de fogo, onde vai ser precipitado o inferno. Então, eu não sei, aqui nesta terra não será, porque aqui será uma terra de glória, o paraíso. Mas Deus, sem dúvida alguma, lançará isso para dentro do lago de fogo. Agora, você continuou, você falou outra coisa. É corpo? Ah, outra coisa. As pessoas que vão para o inferno e que serão lançados. Já existem aqueles que estão no inferno. O inferno e o céu são lugares intermediários. Ok? O céu é um lugar intermediário. Se você morrer, o seu corpo vai para a terra e você vai para onde? Para o céu. Lá você aguarda a ressurreição do seu corpo. Então você volta com Cristo para o estabelecimento do reino de glória. O indivíduo que morre, ele vai para o inferno, sem Cristo. Ok? As Escrituras dizem que ele amou mais as trevas do que a luz. Então, ele vai ser precipitado no inferno. O corpo dele fica aqui, a alma dele vai para o inferno. Na ressurreição, ele vai ressuscitar. Corpo. O desfrute completo e glorioso é corpo e alma. A punição eterna também é corpo e alma. E aí, então, o indivíduo ressuscitado, ele vai ser levado para de dentro do lago de fogo eterno. Agora, aonde será? Geograficamente eu não sei. Eu sei que é possível imaginar que eles verão a glória do Cordeiro e verão os santos como uma demonstração do tormento sobre eles. Essa será uma. Não haverá prazer no céu. Não haverá desfrute de prazer no céu. Para os homens ímpios, eles devem aproveitar o máximo desta terra, porque para eles isto aqui é o céu. Para os homens crentes, nós devemos desprezar o máximo esta terra, porque para nós isto é um inferno. O que nos aguarda é que é a glória do céu, e o que os aguarda é o tenebroso inferno. Então, como nós não sabemos quem vai para um canto, quem vai para o outro, pregue o evangelho, chame as pessoas ao arrependimento, fale de Cristo. Então, nós vivemos dois momentos intermediários, o céu e o inferno, são momentos intermediários. O indivíduo não está sob sofrimento total e pleno no inferno. Por quê? Porque o sofrimento pleno é corpo e alma. Ele só está na alma lá. Assim como o indivíduo que vai para o céu, ele já está sentindo o gozo da glória de Deus, mas não de forma completa. Por quê? Porque falta o seu corpo. Então, na ressurreição, o peso eterno do inferno será sobre o corpo e a alma. Assim como o desfrute da glória eterna será sobre o homem completo, corpo e alma. Sem dúvida, tanto de um lado quanto do outro. Depois você dá uma lida em Isaías 65. Eu falei sobre isso 1 ano e meio na minha igreja. O novo céu e a nova terra. Estudei bastante sobre essa questão. Depois você dá uma lida lá. Nós teremos lembranças das coisas, sem dúvida. Quando o texto diz que nós não lembraremos mais, não são coisas relacionadas ao pecado e ao peso que ele traz ao nosso coração. Agora, o conhecimento, a Bíblia diz que nós sentaremos à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Você sabe que desgrama é Abraão e Abraão? Já viu ele? Você tem ideia de como seja Abraão, Isaque e Jacó? Mas a Bíblia diz que nós sentaremos com Abraão, com Isaque e Jacó no reino do nosso Deus. E nós nos assentaremos com os homens das 12 tribos de Israel. Está lá na Bíblia. Eu não conheço, mas isto vai acontecer. E nós os conheceremos e nós seremos apresentados a eles. Ok? No dia da glorificação da nossa alma. Deu para entender, meu jovem? Então, eu não creio. Eu sou um dos que creem que nós levaremos lembranças de coisas relacionadas a esta terra, não as que trazem tormento para nós. Por exemplo, quer ver? Se você abrir, cara, é tão fácil isso e a gente pensa que é difícil. A gente pensa que beira a heresia. E não beira.
Isso aqui é muito simples de entender. Você pega, por exemplo, o texto de Apocalipse capítulo 6, verso 8 e verso 9. A Bíblia diz: até quando, Senhor, até quando? Tu não voltas e não julgas as nações e os povos? As almas dos decapitados João viu fazendo esse clamor. A Bíblia diz que as orações dos santos dos céus, elas são oferecidas como sacrifícios todos os dias. Não a oração que o santo faz por você, mas ele tem comunhão com o Pai, ele tem comunhão com o Filho, ele glorifica o Filho, ele canta ao Filho. Você pega lá o texto de Apocalipse 17, 18, 19. Está escrito na Bíblia. Então, a compreensão de que você foi redimido, que você está lá por causa de Cristo, isso nunca vai ser tirado de você. Então você leva lembranças para o céu. Eu deixei 4 fios lá. Pelo amor de Deus, não quero nem discutir isso. Estou falando de outro nível de coisa. Tá? E tem umas heresias que eu podia até falar aqui, mas eu vou guardar para mim, porque eu não vou falar. Aí o povo já fica mais fumado do que fumado. Diga, meu jovem, já que você não pergunta, você tem o direito de perguntar. Sim. Bom, o julgamento, por exemplo, é algo que vai acontecer no último dia, no sentido completo, onde todos os homens ressuscitarão, e a palavra de Deus diz que todos comparecerão diante do tribunal do Senhor. Não, o céu e o inferno já foram definidos. O indivíduo que ressuscitou, ele ressuscitou do inferno. O indivíduo que ressuscitou, ele ressuscitou do céu. O julgamento é uma demonstração absoluta, clara, mundial, visível a todos os povos das desonras prestadas ao nome de Cristo. Então ele vai dizer: aqueles que são meus, fiquem na direita, e os que não são meus, à esquerda. Os cordeiros entram por um canto e os outros por outro. O julgamento não vai ser definitivo nesse sentido, mas vai ser uma expressão daquilo que os homens negaram, enquanto que os outros vão receber o galardão como prêmio da sua presença eterna com Cristo, que tem a ver com a sua salvação no seu corpo e na sua alma. Então, o julgamento não será alguma coisa definida naquele momento, mas ele será uma expressão visível de algo que já aconteceu no passado, mas que tem pontualmente, especificamente, um momento específico para que essas coisas sejam visíveis mundialmente falando. Então, todos os homens ressuscitarão e comparecerão diante do tribunal de Cristo. Você não pode ser julgado por Deus no que diz respeito aos erros e pecados que você cometeu, porque eles foram pagos em Cristo. Então, Cristo não pode cobrar, Deus não pode cobrar de 2 pessoas diferentes um pecado que já está pago. Vocês não podem esquecer disso. Então, você não vai aparecer diante do Cristo no tribunal para dar conta dos seus pecados, porque os seus pecados já foram pagos. Lembra do que está escrito em Colossenses capítulo 2, versos 14 e 15? O que está escrito? Está escrito que os nossos escritos de dívida que constavam contra nós foram rasgados. Então, você aparece diante do tribunal no dia da ressurreição para receber a coroa da glória. Lembra o que Paulo falou sobre isso? Lá em Filipenses capítulo 4, a partir do verso 6, quando ele disse que ele falava do grande dia final, onde ele, até aquele dia em que receberei a coroa da justiça, que me está guardada. A coroa da justiça você não recebe quando você morre, você recebe no dia da glória, do juízo, aonde Cristo vai dizer para você: entra no gozo do teu Senhor. Eu fiz isso, eu fiz isso. Lembra aquilo? Eu não fiz e eu fiz. Ele está dizendo: não é porque você fez o que você não fez, é por minha graça. E Cristo rasgou o escrito que constava contra você. Então você entra e desfruta. O outro, Cristo não pagou por ele. Por quê? Porque não quis. Só porque ele não quis. Ele não tem necessariamente obrigação de fazer isso com todas as pessoas. Justiça tem que ser exercida a todas as pessoas. Amor, não necessariamente. Vocês que já namoraram com outras moças, eu com outros rapazes, antes de casarem com o seu marido, você cometeu injustiça porque você colocou seu coração em outra pessoa e casou com ela, que é essa aí que está do seu lado? Você pecou por causa disso? Você errou por causa disso? O amor de Deus é livre, ele dá a quem ele quer. A justiça não, ele tem que fazer a todos. Então ele faz justiça ao ímpio e ele faz justiça ao crente. A justiça do crente quem paga? Cristo. Ele disse: eu quero rasgar o seu escrito de dívida. E o outro? É ele mesmo, mas ele não consegue pagar, porque se ele pagasse, ele teria que sair do local onde ele foi colocado e confinado para sempre. Simples assim. Deus tem que ser justo com todos.
A ira de Deus desce sobre toda a carne. Está escrito lá. Desceu sobre ele, desceu sobre você, desceu sobre mim. Claro que desceu. Deus não pode dar anistia. Nem no Brasil tinha que dar anistia. Como é que dá anistia para quem é inocente? Só a desgraça desse STF. Mas tá bom. Então, Deus não pode anistiar a gente. Ele justifica a gente por causa de Cristo. É diferente. Ele faz uma declaração de que nós não temos pendências com a lei. Porque a anistia não tira a sua culpabilidade diante da lei. A justificação tira. Foi isso que Cristo fez. Entendeu? Deus fez isto para todos aqueles. A justiça Ele fez para todos. A ira de Deus desce sobre todos os homens. Uns, Cristo disse o quê? Eu pago. Foi lá e rasgou o outro escrito. E para os outros? Ele disse, não paga. Por quê? Porque Ele não salvou gente que era boa. Ele salvou gente ruim. As Escrituras vão dizer em Romanos capítulo 11, que os homens estavam mortos nos seus delitos e nos seus pecados. As Escrituras vão dizer em Romanos capítulo 11, que Ele nos tirou de uma situação onde todos estavam na mesma condição. Deus não é obrigado a salvar ninguém. E por que Ele quis salvar o número que Ele quis salvar? Porque Ele quis. Ele não tem que dar satisfação para nós isso. Não. Se Ele fizesse todo mundo para o inferno, não teria salvado ninguém. Não, se Ele não tivesse feito todo mundo para o inferno, Deus não pode decretar uma coisa e desdecretar ao mesmo tempo. Deus não é homem para ser mutável. Deus é imutável. Deus, na sua soberania e glória, Ele determina que todos os homens estejam numa mesma condição. Qual que é a condição? É a condição, é o estado, não o definitivo, de morte eterna. O que Ele faz? Ele tira alguns dessa morte eterna. Nem esses que Ele tirou tinha merecimento. E por que Ele fez isso? Porque Ele quis. Ele ama Esaú, desculpe. Ele ama Jacó, mas de Esaú Ele tem ódio. Por quê? Porque Ele quis. Vocês aprendem coisas diferentes, eu sei. Não é fácil lidar com Deus que é soberano. E Ele faz isso porque Ele quer. Ele é justo com todos? É. Agora, sentimento de amor, Ele expressa somente para aqueles a quem Ele quis expressar. Ele não é obrigado. Simples assim. Mas justiça Ele tem que derramar sobre todos. Sobre você Ele não derramou, porque alguém falou, eu sou o guarda-chuva da Fernanda, abre aí, eu pago por ela. Por que Ele não quis pagar por esse aqui? Não quis. Aí Ele não faz explicações tão claras sobre isso. Lembra, só um minutinho, eu comecei a explicar uma coisa que eu esqueci, e vocês não me lembraram. Prestem atenção. Eu falei que como criatura, eu faço a barba porque Deus me permite e me energiza a fazer, correto? Mas Deus não me fez só um ser criatural. Ele me fez uma criatura, e eu sou criatura, e ao mesmo tempo eu sou uma pessoa, correto? E como pessoa eu tenho sentimentos, desejos, razão, capacidade racional, escolhas e coisas nesse sentido, ok? Então, como pessoa eu sou responsável pelos meus atos. Então, os meus atos têm consequências. Eles trazem consequências para a minha vida. De tal forma que quando eu escolho caminhos que desonram o nome de Deus, ainda que Deus seja soberano, na escolha final dos meus caminhos, Ele me responsabiliza, porque Ele não me fez como um ser tábula rasa. Ele me fez um ser pessoal. Se entender isso, a gente já resolve 95% das coisas. E os outros 5%? Os outros 5% fica para você. Porque para mim está resolvido. Fala. Mas eu sei que não é fácil isso. Não, as obras que nos acompanham são isso. Lembra, você lembra do texto que fala lá em Tiago, capítulo 5 ou 4, que diz o texto que não é só pela fé que nós somos justificados, mas pelas obras também. O texto ali, ele não se refere a obras no sentido do capítulo 20, desculpe, do capítulo 15 ou 16 de Gênesis, mas do capítulo 20. Obras ali é uma expressão da santidade do povo. Ou seja, o homem é salvo não somente pela fé, mas pelas obras também. Ou seja, as obras seguem a gente. Em que sentido? No sentido de evidenciar a nossa fé, como uma expressão de santidade. É por isso que o indivíduo chega para a gente e diz assim, ele é crente, vive na esbórnia, vive na prostituição, vive com cheiro, cocaína, vive no pecado, morre e o pastor ainda põe ele no céu, sendo ele que morreu no estado de miséria. Pelo fruto conhecereis a videira.
as obras são demonstradas neste caso. Deu para entender? É neste caso que as nossas obras se apresentam, ou seja, a vida de alguém a quem Cristo santificou e expressa isso no seu dia a dia. Então é muito contraditório uma relação evangélica cristã cujo propósito, infelizmente, demonstre muitas atitudes perversas e pecaminosas. Porque nós fomos redimidos em Cristo para boas obras, ou seja, para mostrar a grandeza do Evangelho em nós. Então, você lembra que a Bíblia diz lá que as obras da carne são essas, e o fruto do Espírito. Não são frutos do Espírito, é o fruto. O Espírito desenvolve isso na nossa vida: amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas coisas são fruto do Espírito na nossa vida. E é para mim isto que combina com João capítulo 15. Lembra de João 15? João 15 diz que a videira está, que o ramo está ligado à videira. E quando nós limpamos, ela dá mais fruto. Fruto ali para mim não é evangelização, não é trabalho missionário. Porque eu faço uma associação desse texto para ficar mais claro com o texto de Gálatas capítulo 5. Onde o fruto tem a ver com a nossa santificação, e Jesus fala disso depois no capítulo 17, para a vida eterna. Então é nesse sentido que as obras nos seguem. Deu para entender? Glória a Deus. Então é isso. Eu sei que é difícil, a Bíblia não é fácil não, se fosse fácil, né? Então, a razão não pode julgar o poder de Deus com base nos princípios naturais. Porém, isso não significa que ela não possa julgá-lo com base na palavra de Deus. Com base na palavra de Deus, a razão pode julgar as coisas. Quer ver? Vamos abrir a Bíblia. Salmo capítulo 115, verso 3. Mas o que nós falamos sobre essa razão? Bom, gente, a gente fala de uma razão iluminada na fórmula das nossas decisões, com base na palavra de Deus. É nesse sentido que eu estou usando a questão da razão. Vocês estão entendendo, né? Pelo amor de Deus. Estou aqui horas falando com vocês sobre isso. A razão nossa deve ser colocada no cativeiro, quando se exalta contra Cristo e o seu Evangelho. Mas ela deve ser ouvida quando ela é obediente a julgar as coisas à luz da palavra. É maravilhoso isso, né? Então vamos lá? Salmo 115, 3. O que diz aí? 115, 3? É, exatamente a mesma coisa. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Então nós podemos... Veja, ele não faz tudo que agrada. Como que é seu nome? Não é? Ele não faz tudo que te agrada, Afonso. Ele não faz tudo que agrada a mim. Ele faz tudo que agrada. E nós julgamos, à luz da Escritura, que essas coisas devem trazer conforto, consolo, paz ao nosso coração. Porque ele faz... Imagine se ele fosse fazer tudo que agrada a nós. Nós estava lascado, que ia ser uma ciumeira dos infernos. Cada hora é um trem. Ou ele faz segundo aquilo que lhe agrada.